Tu provavelmente já percebeu que todo bom filme tem uma coisa em comum, uma boa trilha sonora. E eu não falo só em relação às composições orquestradas, mas também a qualquer canção que foi selecionada para tocar numa cena específica, com o intuito de intensificar as emoções que aquela cena quer te passar. Porque essa é a função básica da trilha sonora, intensificar intencionalmente as emoções de uma determinada cena. E por meio disso tu se engaja mais na cena que tu tá vivendo ali. É literalmente estimular a tua audição para te aprofundar mais no que a tua visão e os teus outros sentidos estão captando. Às vezes isso também pode até ir pelo caminho contrário, como quando tu tá vendo uma cena aparentemente triste, mas começa a tocar uma trilha que traz um sentimento de esperança, de alegria, e isso já muda completamente a tua interpretação da cena que tu tá assistindo e vivendo. Na psicologia comportamental, isso nada mais é do que o condicionamento clássico de Pavlov, onde a união de um estímulo neutro, a cena, com um estímulo positivo ou negativo, a trilha sonora, vai te fazer com o tempo atribuir a emoção do estímulo positivo ao estímulo neutro. Agora ele não é mais neutro pra ti, a cena não é mais neutra, ela tem o tom que a trilha sonora deu pra ela. Os estímulos viraram uma coisa só, e tu pode fazer isso hoje ao pegar um estímulo neutro da tua vida, como estudar, e juntar ele com um estímulo positivo de uma trilha sonora que te inspire, até que estudar se torne uma coisa positiva e inspiradora pra ti. E com isso tu pode se viciar no estudo, no trabalho, no treino, no que é difícil pra ti, mas que vai deixar de ser. A verdade é que tudo gira em torno da intenção. A música é só a tinta que vai preencher essa tela que é a intenção. E é por isso que tem infinitos jeitos de inovar, de ter autenticidade na tua vida, de se engajar mais na tua vida por meio da trilha sonora. Porque uma só pessoa pode ter infinitas intenções. Eu, por exemplo, só treino ouvindo rock pesado, tipo isso aqui, ó. Brincadeira, eu treino ouvindo tudo. Depende só da intenção que eu quero ter naquele dia. Se eu tô me sentindo mais nostálgico, eu coloco uma playlist que traz esse sentimento. Se no outro dia eu quero me sentir num filme dos anos 80, tipo Top Gun, eu coloco a minha playlist dos anos 80 e quando toca um Boston, um The Police, já muda toda a vibe do negócio. Me coloca dentro daquela época, me leva pro sentimento que eu tô buscando. E quando eu quero fazer as coisas num clima de euforia, eu coloco uma playlist de festa anos 2010 com os maiores hits do Pitbull, do Florida, e parece que eu tô vivendo outra vida completamente diferente da anterior. O negócio é, tu consegue ir aonde tu quiser por meio da música, ou melhor, por meio da trilha sonora que tu escolhe a cada dia. E assim tu consegue romantizar o teu dia, o teu processo de fazer cada coisa. E tu fica com mais vontade de viver e de fazer as coisas mais banais possíveis. Porque tu tem uma trilha te inspirando, da mesma forma que o cinema faz isso em cada filme que tu assiste. Tu só precisa saber como que tu quer enfrentar cada dia. O que tu quer a cada dia. Não é nem num sentido existencial, mas realmente o que tu quer. Ah, hoje eu quero terminar um trabalho que eu tô adiando. Hoje eu quero fazer uma corrida. Eu quero me desafiar a aprender uma coisa nova. E com base nisso, tu escolhe uma trilha sonora que te inspire a fazer aquilo. Ou até se tu não quiser escolher, tu pode só ouvir coisas aleatórias e descobrir intenções novas que tu nunca imaginou. Esse é o poder da trilha sonora. Mas antes de falar sobre o uso da trilha sonora em si, tu precisa primeiro entender o contexto da cena, né? Pra poder encaixar a trilha nela. Ou seja, o contexto da tua vida, pra conseguir colocar uma trilha sonora de forma bem encaixada. Tu precisa tomar consciência de como tu é e como tu funciona. De novo, não de um jeito profundo e existencial, mas de um jeito mais simples mesmo. Uma vez que tu entende quais são os teus objetivos e tem valores alinhados com esses objetivos, fica muito mais fácil moldar os teus hábitos de um jeito que faça sentido, que fique de acordo. A trilha sonora que a gente vai usar é uma escada para chegar num lugar. Mas como diria o personagem do Colin Firth em Mamma Mia 2, que eu vi esses tempos, pra que subir a escada se ela te leva pro andar errado? Então, sabendo onde tu quer chegar, tu consegue usar qualquer ferramenta do jeito certo. E a trilha sonora é uma ferramenta. Essa coisa de entender os teus objetivos, entender os teus valores, pode parecer leseiro, mas isso é fundamental para conseguir se manter em qualquer coisa. Porque a primeira etapa é a mais fundamental para se manter num hábito, num trabalho, num estudo, em alguma coisa que tu esteja fazendo, é sempre gostar do que tu faz, achar o teu sentido naquilo, para poder tornar, fazer aquele ato na tua vida uma coisa proveitosa, não uma coisa custosa. E depois disso que a gente começa a falar de modular o ambiente, eliminar distrações, outras questões assim que compõem o hábito. Mas tudo começa em achar um sentido e ter prazer em seguir ele. Porque se tu quiser fazer as coisas da forma mais fluida possível, o teu objetivo tem que ser gostar do que tu faz a ponto daquilo ser tão fácil quanto jogar um videogame. Mas às vezes a gente não vai ter aquela resposta de cara do que a gente gosta, o que é fácil pra gente, o que a gente é bom. Porque eu sei que não é simples chegar nessa resposta. E é por isso que a gente vai buscar acelerar esse processo por meio da trilha sonora. Se tu não consegue por si só achar um sentido, a trilha sonora vai pelo menos te motivar a continuar em movimento. Isso pode parecer muito bugado e chato, mas é o que eu tô te falando, isso é a cena.
cena, a gente precisa falar da cena para poder saber como encaixar uma trilha nela. Mas sim, eu entendo que é difícil essa situação. Eu mesmo já tive muitos problemas para achar a minha vocação, para conseguir achar o sentido nas coisas. Logo que eu saí do ensino médio, que eu achei que eu tinha uma resposta do que eu queria para minha vida, eu percebi que eu não tinha. E aí eu cheguei até a pensar que eu ia realmente ter que aprender a lidar com alguma coisa muito chata, muito difícil, todos os dias até o fim da minha vida, porque era o único jeito de viver a vida. Porque eu achava que todo mundo era assim, que todo mundo enxergava o trabalho, a rotina dessa forma. Mas eu vi que não é sempre assim, as pessoas não vivem necessariamente assim. Mas enfim, se tu ainda não descobriu ou não tem como fazer o que tu quer nesse momento, procura pelo menos atribuir um sentido pro que tu já faz. Nem que seja um sentido provisório, como só se livrar do que tu tá fazendo agora para poder focar em outras coisas do que tu gosta mais. E para ajudar nessa questão de planos e objetivos, da cena que tu tá construindo ali no teu filme da tua vida, tu tem que procurar saber o que te motiva, o que te inspira. Por exemplo, eu me inspiro muito a trabalhar, fazer as coisas, get the work done, quando eu vejo vídeos e histórias envolvendo o Eminem. Como quando eu vi esses tempos um vídeo do Akon falando que quando ele trabalhou com o Eminem, ele ficou surpreso vendo o jeito do Eminem encarar o trabalho. Que ele faz literalmente o 9 to 5. Ele chega no estúdio 9 da manhã, fica até 5 da tarde, faz 1 hora pro almoço, realmente enxergando como um trabalho. Isso daí me motiva muito quando eu vejo qualquer coisa envolvendo o Eminem, o jeito dele de enxergar o trabalho. Pra estudar, por exemplo, eu gosto de estudar ouvindo a trilha sonora do filme do Homem-Aranha. Porque eu lembro dele estudando lá, eu lembro dele se dedicando, eu lembro de toda essa questão lá, dificuldades que ele enfrentava, dedicação, responsabilidade, tudo isso. Enfim, coisas que ressoam diretamente com o meu emocional. Então procura entender que coisas ressoam com o teu emocional, que coisas que tu se inspira, que coisas que te dão vontade de fazer as coisas. Faz esse exercício rápido aqui para te ajudar. Pensa quais são as tuas válvulas de escape nos momentos difíceis. Comida, videogame, leitura, corrida. A definição de válvula de escape é realmente isso, é alguma coisa que consegue te confortar em meio a situações difíceis. E a melhor parte é que tu consegue moldar a tua vida, tu consegue transformar o que tu quiser nessa válvula de escape, incluindo o trabalho. Já imaginou no meio da ansiedade, do estresse, te bater uma vontade insaciável de trabalhar, de estudar algum assunto, de ter um vício nas coisas que tu não tem vontade nenhuma de fazer? Então agora tenta lembrar quais filmes, quais experiências tu já teve que foram de tirar o fôlego, de te fazer sentir um negócio além, e traz isso pro teu dia a dia. Se é pra romantizar alguma coisa na tua vida, romantiza a tua rotina, não é errado fazer isso. Então com toda essa questão de atribuir um sentido pras coisas, de conseguir enxergar o que tu gosta, o que te inspira e trazer pra tua rotina, trazer pro teu dia a dia, relacionar os estímulos, o positivo com o neutro, tu vai conseguir transformar o que tu faz e até o que tu não gosta na tua válvula de escape. A coisa que não fazia antes, que tu não conseguia fazer, que tu procrastinava, agora tu não vai conseguir viver sem, porque ela faz parte de ti. E com isso tu vai ter as coisas muito bem claras e alinhadas para poder seguir para a próxima etapa. Então depois de entender o que tu quer e atribuir um sentido para tua vida, para tua rotina, chegou a hora de usar a trilha sonora de fato. E para isso tu precisa pensar como um compositor. Lembra quando eu falei de entender o que te inspira, o que te motiva? Tu vai pegar isso e organizar junto com as tuas atividades do teu dia a dia. Assim como um filme é organizado em várias cenas e cada cena naturalmente tem um tom diferente. Porque tu vai perceber que tu não vai ter uma coisa que funcione para tudo, não vai ter uma trilha sonora que se aplique para todas as cenas. Então tenta entender o que te ajuda em cada ponto da tua vida. Pô, se eu vou treinar, eu quero me sentir mais empolgado. Pô, se eu vou estudar, eu quero me sentir mais relaxado. Então eu quero alguma coisa que me concentre, que me dê um motivo para me inspirar. Tipo, pra mim, como eu falei, funciona quando eu vou estudar, eu coloco a trilha sonora lá do Homem-Aranha, uma coisa que me lembre daquele ambiente, daquele contexto dele estudando e me incentiva a estudar. Mas para outras pessoas, até para mim mesmo, em alguns dias, funciona melhor só uma trilha sonora tranquila. Pô, bota ali um jazz, um instrumental, um lo-fi, alguma coisa só que te deixe mais tranquilo, entendeu? Enfim, tem duas palavras que vão organizar toda essa questão aí: intenção e ambiente. Intenção é escolher o sentimento que tu quer atingir e a partir daí escolher o tema que tu quer. Como eu falei, pô, tu vai treinar, que sentimento tu quer atingir? Então vale a pena escolher uma trilha sonora que esteja relacionada com esse sentimento. Tu quer fazer um trabalho de foco, então, pô, escolhe uma trilha sonora relacionada com esse sentimento, que é pra poder ter congruência, né? Porque geralmente não vai funcionar, pô, eu quero estudar ouvindo um tá ligado? Um metalzão. Pra algumas pessoas pode funcionar, mas geralmente a congruência vai falar mais alto. E ambiente diz respeito a tudo que tá ao teu redor. Procura se inserir no contexto que tu tá buscando, não só pela música no teu fone de ouvido, mas também pela materialização dessa música, desse sentimento, em pôsteres, em fotos, em frases, de elementos ao teu redor que te inspirem, que te deixem o tempo todo consciente do teu motivo. Isso aqui, como eu falei, já extrapola a barreira da música, já é uma coisa que tá no teu ambiente, que tá além. E tem que ser assim, porque isso vai amplificar o sentido da música
música, da trilha sonora, tá entendendo? E falando ainda sobre ambiente, só que agora num outro contexto, eu te recomendo ir pro lado de fora, sempre que tu puder, ter contato com a natureza. Realmente o ambiente ali, literalmente, é o meio ambiente. Eu tenho isso aqui na frente da janela, olhando pras árvores, ouvindo os pássaros toda hora, principalmente no final da tarde. O pôr do sol, tudo aí, enfim. Todos os bons autores, criadores, artistas que eu já vi falando sobre natureza sempre falam a mesma coisa, que tu tem que ter contato com ela, porque ela traz algum tipo de energia que tu tem que procurar estar em contato com aquilo. Até o meu papel de parede é a floresta aí da Arena de Jogos Vorazes. Quem assistiu o filme, leu o livro, viu que essa floresta aí também não é tão tranquilinha não, né? Mas enfim, eu gostei dessa imagem, eu coloquei aí. Eu sei que no Brasil também é difícil, né, pô, tu sair na rua, fazer alguma coisa assim, pô, vai ser assaltado, cara. Mas sempre dá pra ter um jeito de ter o contato com a natureza, onde quer que tu esteja, e envolver a natureza com a tua vida, nem que seja através de uma foto, um papel de parede, como eu falei, ou de uma planta que fique do teu lado aí, ó, tipo o meu cacto que fica sempre do meu lado aqui também, do lado da janela. Mas como eu falei, isso é um extra, é uma coisa que vai amplificar mais ainda o poder da trilha sonora, da música, facilitando pra ti se ambientar em diversos contextos diferentes. Ainda mais pra quem tem dificuldade de imaginar cenários, de imaginar coisas assim, isso daí vai te ambientar de uma forma muito mais poderosa, te inserindo naquilo pra facilitar mais o processo. Da mesma forma que dentro de um cinema tu tá numa ambientação extrema ali, por ter aquela tela enorme mostrando o filme, todos os sons ao teu redor, tudo escuro, tudo só focado na tela. Mas então vai lá, pensa nos momentos que mais te inspiram em filmes, histórias, apresentações e rouba a trilha sonora desses momentos pra usar na tua vida, testando sempre o que vai mais te agradar em cada contexto e em cada atividade da tua rotina. E pro último ponto eu queria te falar pra te não se prender a um só jeito de fazer as coisas. Procura mudar e inovar na tua rotina sempre que tu sentir necessidade, que é nos momentos que tu sentir que tu estagnou, que tu tá se desmotivando de novo. O meu último vídeo foi justamente sobre esse tema mais aprofundado. Se tiver interesse, depois confere lá, ele vai estar recomendado aqui na tela final desse vídeo. Mas pois é, não fica com medo de inovar, de testar coisas novas. No último vídeo eu recomendei esse livro do Rick Rubin, O Ato Criativo. Eu ainda não terminei de ler, porque cada hora ele me surpreende, eu tô lendo com calma, anotando tudo. O Rick Rubin, inclusive, pra quem não sabe, é um produtor de música, né? Quando eu comecei a ler o livro eu não sabia, depois que eu vim descobrir que ele é um produtor famoso, que trabalhou com todo mundo que tu pode imaginar. E como ele mesmo fala nos documentários, entrevistas que ele participa, ele não é um produtor de estar exatamente entendendo toda a técnica da música, mas ele é um produtor de entender justamente o que o sentimento da música quer te mostrar, entender qual que é o melhor do artista, qual que é a essência e conseguir traduzir aquilo na música, ajudar o artista a traduzir aquilo. São várias pílulas sobre criatividade, né? Vários pontos, capítulos bem curtos assim, e ele fala justamente sobre isso, de não se prender a um jeito só, em uma das pílulas, né, dos capítulos, de sempre estar inovando o jeito que tu faz as coisas, que um artista tem que seguir regras, mas ele não tem que ter medo de quebrar essas regras e testar coisas novas, testar modos de fazer as coisas diferentes. Enfim, isso é só uma, acho que tem 78 pílulas aí de criatividade que ele coloca, né? E caso tu tenha interesse em ler completo, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição pra te conferir lá. Mas é isso, testa coisas novas. Olha aqui esse meu vídeo tocando Lucas no Utilismo. Sei que tudo foi diferente, mas o peso desse eu vou ter que carregar. Foi num dia normal que eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, aí eu olhei pro pôr do sol, aí as coisas, me inspirei e tal, falei, pô, vou pegar um violão, tocar alguma coisa, eu comecei a tocar essa música do nosso mano Luquitas, que o cara é fera demais, inclusive saiu o álbum dele completo esses dias aí, recomendo lá pra vocês. Mas é isso, pô, como eu tava no privilégio de ter aqui em casa, eu peguei o violão, eu quebrei o jeito de fazer as coisas, eu tentei pensar de um jeito diferente, porque é isso, de vez em quando tu tem que quebrar o padrão que tu mesmo tá se impondo. Isso te ajuda a ter ideias diferentes, enxergar as coisas de jeitos diferentes, e isso pode trazer respostas que tu esteja procurando, mas tu não consegue pensar nelas, se tu tá sempre focado naquele mesmo jeito de agir, se tu tá, por exemplo, trabalhando sempre ouvindo a mesma música, se tu tá sempre se ambientando no mesmo contexto. Por exemplo, eu falei aí da trilha sonora do Homem-Aranha, que eu gosto de estudar. Tem dias que eu ouço também a trilha sonora do próprio Jogos Vorazes, como eu mostrei aí. Tem dias que eu ouço a trilha sonora de, pô, qualquer Game of Thrones. Porque o segredo é esse, além de se ambientar por meio da trilha sonora, tu tem que se ambientar em coisas diferentes, diversificar. Inclusive, nesse contexto aí de mudar as regras, de mudar o contexto, eu ressalto mais uma vez a importância do ambiente que eu te falei, do meio ambiente, né? Ir pra fora, ter o contato com uma árvore, com uma natureza, já vai mudar muito o contexto que tu vai ter de estar numa sala dentro de um escritório ali cheio de computador, de coisa de pedra, né? Selva de pedra. Isso te ajuda muito a mudar o jeito de encarar as coisas, de pensar, de estimular a criatividade. Eu falei disso tudo, de testar coisas diferentes, porque sempre vai ter um jeito de usar as trilhas sonoras para se viciar na tua rotina, na tua vida, conectando no teu cérebro as diferentes sensações positivas que uma música pode trazer com a atividade neutra, que é o teu trabalho.
trabalho, o teu estudo, a atividade que tu tá fazendo. Do jeito que eu falei lá no começo, sobre condicionamento clássico. Mas uma coisa aqui, não vai se fazer refém de usar a trilha sonora obrigatoriamente a todo momento, pra tudo. Senão não adianta também. Como eu falei, tu tem que entender as regras, tu tem que saber quebrar as regras de vez em quando. Um filme mesmo não tem trilha sonora em toda a cena. O silêncio tem um papel muito importante. Se tu sente que tu tá precisando de silêncio, não de música, pra fazer alguma tarefa específica, desliga tudo e se concentra naquilo. A música e o silêncio se completam. Como eu falei, testar novas opções e mudar as regras é fundamental. E isso também pode se aplicar à decisão de escolher música ou silêncio, dependendo do contexto. Mas eu quis fazer esse vídeo todo pra te mostrar que, sem dúvida, em muitos momentos a trilha sonora tem um grande poder de te ajudar. Então pelo menos sai desse vídeo com isso na cabeça, refletindo sobre isso. Se tu quiser até assiste esse vídeo de novo pra poder entender melhor, poder ter esse pensamento, aflorar isso na tua cabeça. Mas por hoje é isso, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção, galera. Tamo junto, grupo. É nóis!